das Minas Gerais. Oi, pessoal, sou a Thaís Polimene, sou apresentadora e curadora aqui das Minas Gerais. Sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja. Tô com uma blusa de alcinha preta com bolinha branca e um brinco grande feito de pneu. Tenho algumas tatuagens pequenas nos braços e eu tô aqui com a Hanna Batista. Seja bem-vinda, Hanna! Obrigada, Thaís. Também vou fazer minha audiodescrição. Sou a Hanna Batista, tenho Black Power, que no momento ele tá bem armado. Estou com uma leve maquiagem, com as bochechas rosadas de blush. Sou uma mulher negra, da pele parda. Tô vestindo um vestido que tem mangas pretas. Eu acho que é isso. Eu tô aqui com a Thaís também. Eba. Com um sorrisão no rosto. Sim! Gente, e o primeiro podcast do ano. Maravilhosa. Tô estreando super bem. Gente, a Hanna, ela é diretora-geral, então ela trabalha com publicidade, com videoclipe. E ela veio da região norte. Tô falando veio porque a gente tá gravando em São Paulo, né? E lembro quando a gente se conheceu, que foi, assim, um encontro maravilhoso. A gente tinha ido num evento da Soho House. Aí eu tinha visto a Hanna lá, e depois eu fui no outro bar e eu falei, nossa, acho que ela estava lá no evento. Daí a gente começou a conversar. E aí eu lembro que você me contou que tinha vindo, né, da região norte. Como que é isso, assim, mudar de cidade? Porque eu sempre morei em São Paulo. E aí eu tenho algumas amigas que vieram, por exemplo, de Minas, ou que saíram de São Paulo e estão morando no exterior. E eu percebo a dificuldade, sabe? Que é sair de um lugar e ir para outro, assim, totalmente diferente. Como que foi para você? Olha, Thaís, esse ano vai fazer 11 anos já de São Paulo, que eu tô vivendo em São Paulo. Eu cheguei aqui, eu tinha 20 anos de idade. Nossa. E eu vim na cara e na coragem, como a gente costuma falar. É muito difícil e eu não sabia que ia ser tão difícil assim. Eu não tinha noção de que o país, claro, né, geograficamente, historicamente, a gente estuda no ensino médio. Uma coisa é você estudar sobre o mundo, outra coisa é você começar a conhecê-lo e encontrar a realidade e, como você disse, as pequenas dificuldades. Então, assim, quando eu cheguei em São Paulo, eu costumo falar que eu não sabia usar elevador. Começa pelo básico a minha dificuldade. Eu venho do interior do Amazonas, que é um lugar que se chama Humaitá, que tem mais de 50 mil habitantes, que fica na calha do Rio Madeira. Então, lá não tinha elevador. Lá a gente não usava muito sapato fechado, tênis, essas coisas. E, assim, começa pelo roupa de frio, jamais. Ai, né? Que ótimo, gente. Então, começa pelo básico. E aí, quando eu faço essa travessia, assim, que eu falo que eu tive que atravessar vários rios para chegar aqui, eu percebo que São Paulo, e inclusive eu tenho essa opinião depois de ter saído do Brasil, que São Paulo, na minha visão, como nortista, é gringo. É como se fosse uma cidade que fala português, tipo Portugal, mas que é tão diferente da minha realidade. E isso eu falo de cultura, de costumes, de alimentação, de vestimenta, tudo, né? de fala. Quando eu cheguei aqui, eu falava... Tanto que quando eu vou falar em algumas situações assim, eu anulo um pouco o meu sotaque. Jura? Mas quase que conscientemente, porque se eu falar da forma como eu falo lá, as pessoas aqui não me entendem. Então eu falo... É gringo, tô na gringa. Porque você tem que pensar para falar, sabe? Exatamente, é o esforço que a gente tem quando tá fora de casa. E aí, quando eu falo alguma coisa, eu já traduzo na mesma hora, que a galera fica com cara de bolinha, assim, não, eu quis dizer isso. Mas foi difícil. No pré também, por exemplo, de pensar em vir para São Paulo, já deu aquela ansiedade, assim? Nossa, se eu te contar como foi um esquema assim, eu fazia enfermagem na Federal lá do Amazonas. E eu falei, não... Teve um dia que eu perdi um paciente, veio uma professora conversar comigo. E eu muito chateada. Eu não gosto disso. Eu não gosto de fazer isso. Aí ela virou, segurou na minha mão, falou assim, Hanna, você é uma das melhores alunas que eu tenho, você não gosta disso. Imagina você fazendo algo que você gosta.
O que você gosta, então? Aí eu falei, sei lá, a vida inteira eu fui criada para pensar assim, eu não tive muitas chances de sonhar e experimentar. Nem conhecia Nem outras conhecia, áreas, acessar, né? exato, interior do Amazonas, você vai trabalhar na prefeitura, você vai trabalhar na área da saúde, ou você vai ser uma advogada, profissões clássicas, Isso. né? Eu sou diretora de audiovisual, Pois é. não existe isso. E eu lembro de ir na Lan House, que naquela época a gente não tinha Wi-Fi em casa. E qual a maior cidade do Brasil? São Paulo. Então eu vou para São Paulo. Pedi meu computador e vim na cara e na coragem. Liguei pro meu pai. Você tá louca? Você tá achando que São Paulo é o quê? A gente não tem parente lá. Como que você vai se virar? E eu falei, tô pedindo a sua bênção. E eu tô indo com a criação sua, que eu acredito muito. Então é com ela que eu tô indo. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que é isso, é sobre estar num lugar. Se você não sabe o que você quer ser, você tem que ir para um lugar onde você possa ser qualquer coisa. E aí, São Paulo dá essa liberdade, São Paulo dá né? essa liberdade. E eu acho que quando a gente vem com uma perspectiva de escassez para um lugar onde tem muito, acho que você às vezes pode até aproveitar mais. Porque eu vim focada em fazer o rolê todo acontecer, né? Mas aí você veio pra cá já conhecendo essa área de fotografia ou não? Veio pra ver Vim o que tentar a dava. vida, assim. Eu sempre fui muito... Eu sempre fui muito expressiva, com vários contatos do que eu faço hoje. Desde criança, por exemplo, eu desenhava minhas roupas e levava para minha madrinha costurar. Eu tinha roupas que ninguém tinha na cidade. Gente. Eu sempre gostei de alfaiataria, então desenhava muito terno, blazer, essas coisas. Gente, Ali eu acho que começa uma certa expressão para o que eu sou diretora hoje. Fundei com a minha irmã o coletivo de teatro da escola, fundamos o Grêmio Estudantil. Então, eu acho que eu experimentei ali ao longo da adolescência coisas que me traz para onde eu tô hoje. Tá. Mas de forma bem informal ainda, bem livre. E aí, quando eu chego na maioridade, essa coisa ainda me acompanha de certa forma. Mas eu passo uma boa área trampando na área de restaurante, assim. Aqui. Gastronomia, aqui. E aí, tá. começou também os sonhos. Quero trabalhar em restaurante que tem Michelin, quero ser a melhor garçonete, Fiz cursos dentro do Senac nessa área, eu fui bartender, fui maître. Eu sou formada, garçonete formada. E fiquei um bom tempo nessa área para estruturar a minha faculdade de fotografia. Então, eu trabalhava para pagar a faculdade. Eu fiz esse processo, fui muito bem na área da gastronomia e na fotografia eu me dei bem, mas eu fazia muito mais evento. Tá. Era algo que não tinha muito espaço para expressão. O que eu me expressava não monetizava, digamos assim. Mas fiz a faculdade, foi super importante, assim, para eu começar esse acesso. Tá. E a entender como uma possibilidade. Mas o cinema é muito fechado, Thaís. Então, como que você conseguiu? Vou ter que citar meu ex. Mas é um ex queridíssimo, né? Eu tive um parceiro de vida, o nome dele é Caluan Leite, ele também é diretor de cena. E na época a gente se conheceu. E eu chegava em casa, assim, né, namorando e tal. A gente se via de madrugada até, porque eu tinha 3 trabalhos. Aí eu falava, eu não aguento mais, eu tô trabalhando muito. E eu era gerente do restaurante, eu falava pra ele, eu resolvi o problema assim, assim, assim hoje, foi desse jeito. E ele falava, meu, você é muito inteligente. Essa tua inteligência custa caro no cinema. Aí eu falei, me conta mais. Aí ele, então, você daria uma ótima assistente de direção. Aí eu, aí eu perguntei, qual é o maior cargo? Aí ele falou a direção. Eu falei, então você é diretora. Por quê? Porque eu gosto de estar à frente, a liderar projetos, liderar situações. Eu gosto de ter o poder legítimo para poder mudar as coisas, sabe? Eu não romantizo isso, por exemplo. Eu sei que a gente precisa, ainda mais sendo mulher, ainda mais sendo pessoa preta indígena, a gente precisa estar na oficialidade dos cargos, da função, para poder, de fato, você fazer ou ter voz para se tornar aquele espaço mais do que tu acredita.
E eu acredito realmente nesse lance da representatividade, Sim. de eu ter os filtros necessários para fazer um espaço, um lugar melhor, como um set de filmagem, por exemplo. Sim, e só estando mesmo nesse cargo maior que você vai conseguir enxergar a mudança, né? Enxergar a mudança e fazer a mudança. E exigir a mudança dos seus subchefes ali, dos outros departamentos, né? E aí ele falou, não, mas para ser diretora... Hannah, calma, é muita coisa, é faculdade, Aí eu falei pra ele, olha, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo. Porque tudo pra mim é difícil. Se eu parar pra fazer algo, não fazer algo porque é difícil, eu nem levanto da cama. Porque viver num corpo que eu vivo é extremamente violento. Então, já começa assim, superando tudo que as pessoas acreditam que é difícil. Eu falei pra ele, então, eu acredito que eu vou conseguir. E aí eu faço um primeiro curso de assistente de direção. Olha, e você já era formada em fotografia? Eu me formei em fotografia. Aí eu faço o curso de assistente de direção na IC, 3 meses. Me torno AD, atuo por 1 ano como AD, fiz vários projetos legais, clipes importantes, Pablo, Ludmilla, participei de vários projetos da hora, TV também, cheguei a ser assistente de reality. E aí entra um projeto para eu ser AD que era de videoclipe. Tá. E aí o diretor sabia muito menos que eu na época. Além de saber menos da temática, que envolvia uma temática racial, ele sabia menos tecnicamente. E aí eu olhei para aquilo e cheguei com o executivo e falei, me demito. Como assim, Hannah? Não vou ficar nesse projeto. Eu não vou servir de escada para nenhum homem branco prosperar dentro da sua profissão. Ele, não, mas ele não sabe, mas se tu tiver paciência para ensinar... não. Eu falei, não, querido, ou a gente assina o que a gente sabe ou a gente não faz. Eu não posso. Assim, não dá para eu saber como funcionam as coisas, ter conhecimento a respeito das coisas e não fazer nada a respeito disso, assim. Eu acho que é um não que vai garantir o meu sim correto. Aí ele falou, quer saber? Você é que sabe mais. Eu vou demitir ele e você vai virar diretora do projeto. Você topa? Aí eu topo. Derrubei o roteiro do diretor, que era muito ruim, por sinal, com todo respeito, mas não dava para produzir na época com a estrutura que a gente tinha. Criei outro roteiro, contratei uma equipe afrocentrada, então todos os chefes de equipe eram pessoas pretas. E fiz o primeiro videoclipe da vida. Gente, como diretora. Concorremos ao MVF. Daí você... Esse que você ganhou? Não. Não, esse eu não ganhei. A gente concorreu. É um ótimo clipe, que eu acho ótimo até agora. E foi o seu primeiro trabalho como diretora, já ganhou, já concorreu Concorri. a um prêmio. Só que aí voltei a ser AD, porque era isso, né? Tipo, eu ainda tava entendendo. E aí veio a segunda proposta, que foi dirigir um clipe para Hershey's, para a marca Hershey's. Tá. Qual o teu sonho? Da artista Isaú, que foi quando eu ganhei o primeiro leão na categoria de Cannes Lions, que a gente ganhou na primeira na categoria de Entertainment Craft, que é uma categoria que é voltado pra gente que cria, né? Porque, querendo ou não, é uma premiação de agências. Então, era sobre o visual que a gente tinha criado pro filme. É muito legal quando é assim. E aí, o mercado, opa, quem é essa menina? Quem é essa menina? Como assim? Como assim? Você parte de um clipe, sua primeira publicidade, você ganha uma premiação como essa. Então, acho que validou muito esse meu lugar como diretora. E aí, a partir daí, eu começo a negociar com as produtoras e ter pessoas cuidando da minha carreira também como diretora. Nossa, que trajetória legal. E é isso, começou com uma determinação. Eu vou ser diretora, é isso. É muito isso, Thaís. Eu falo para minhas amigas e, enfim, para quem quer ouvir que... mas... Ou é difícil, mas... É como eu falei, para mim, tudo foi difícil. Parece que tudo é impossível. Então, a gente nasce quebrando esses nãos. E eu acho que vem muito da tentativa. Eu acho que quando a gente tenta, a gente chega pelo menos na metade de algo. Ou na resposta de algo. O que eu não gosto é de sonhar, querer e nem tentar. Isso me incomoda, assim. Eu posso falar, cara, eu queria muito aprender a falar tal língua. Eu vou começar, vou contratar um professor, vou fazer um curso, não consegui, não me liguei naquela língua, não era para mim, não foi. Mas, sabe, tirei da frente. Eu também acho. E uma vez eu vi uma menina falando assim,
se você fizer alguma coisa e não gostar, isso é ótimo, porque é mais uma coisa que você sabe sobre você. Que você não gosta daquilo. Exato. Experimentar, tirar das ideias, tirar dos sonhos. E eu falo assim, eu acho que o mundo é muito de quem acredita, que sonha, acredita e faz. É isso, assim, a gente teve exemplos, eu acho que é um péssimo exemplo, assim, mas é um exemplo. A gente teve um homem que não estava preparado para ser presidente do nosso país, só que ele acreditou que ele ia ser presidente, ele se movimentou, conseguiu fazer as coisas que precisava, com as armas que ele tinha, com o jogo que ele tinha, virou oficialmente, temos essa pessoa dentro da nossa história. E se provou que não era capaz de mais fez, sabe? Tipo, você tem um cara daquele acreditando que pode ser presidente. Por que eu não vou acreditar que eu posso ser diretora e contar histórias, né? Muito bom. Eu vi um vídeo que você estava falando que chegou um momento que você ficou em dúvida. Ai, será que é isso mesmo? Porque publicidade... Eu me formei em publicidade. Então, eu saí da publicidade porque todos saem da publicidade. Então, tem um prazo de validade, não né? É? E aí você teve um sonho com a sua avó. Sim. Conta como foi isso. Eu gosto muito dessa história, porque... Teve uma época que realmente estava muito difícil. E não é difícil porque não estava acontecendo. Estava difícil porque aconteceu muito rápido e tudo muito junto. Tinha época que eu estava fazendo 2 publicidades na semana. Então, de manhã eu estava vendendo produto de beleza. E à noite eu estava vendendo videogame. Assim, a cabeça estava quase pirando. Claro. E fora que é um mercado, sim, muito branco. É um mercado muito elitista. Nossa. E que olha pra mim e fala... Quantas vezes eu ouvi? Você é diretora? Ah. E eu acho que tá numa questão da idade, que eu aparento ser muito mais jovem do que eu sou. Eu não tenho 20 anos, gente. Eu vou fazer 31 de janeiro agora. Beleza, que eu uso esses vestidinhos de vinha, mas enfim, a responsabilidade vem. E aí eu acho que eu fui muito... Teve uma época que eu estava... muito no holofote e ao mesmo tempo muito questionada e sempre se provando, né? Tendo que se provar. Se provando e se entregando. Tipo assim, final de 2023 eu tava ouvindo de executivos importantes que você ainda não era diretora, eu ia transformar você numa diretora. Eu como não, gente? Depois de Leão de Ouro, depois de estar fazendo parte de uma associação que é só a minha profissão, o que mais vocês precisam para considerar, né? Isso. Eu costumo falar, eu sei que eu pareço a pessoa que sempre limpou a sua casa, mas hoje eu tô aqui em outro lugar, ocupando o espaço de outra forma. Então, teve uma época que começou a ficar muito doído, assim, eu senti uma resistência do mercado em a gente ser, que lembra muito uma música do Criolo, que eu fiz o clipe, inclusive, que é Pretos Ganhando Dinheiro Incomoda Demais. Sim. Eu acho que é muito isso. E aí, eu fui dormir. Essa noite estava revoltada, depois de uns acontecimentos de racismo mesmo, fui dormir revoltada e fiz esse questionamento mesmo. Por que eu tô aqui? Se eu fui criada para ser curandeira, eu sei sobre garrafada, minha avó era curandeira na minha cidade. Você acha que talvez você tenha escolhido enfermagem? Foi totalmente, era o que mais fazia sentido na época. Eu falei, gente, se for para ser alguma coisa, é cuidar, né? Até agora eu tava nessa com a minha avó. Então, eu questionei muito. E, sim, foi uma noite que eu tive esse sonho. E a minha avó apareceu para mim falando, filha, você é de outra geração, você é de outra época. Eu vim curar através das ervas, através das rezas, mas você pode curar através das imagens. E aquilo me pegou, assim. Foi na época que eu estava produzindo o clipe do Criolo. E em paralelo, estava fazendo Johnson's Blackinho Poderoso também, que é uma linha toda para crianças, para cabelo afro. E aí eu falei, nossa, faz sentido isso, sabe? Acordei, lembrando do sonho, que é uma coisa que raramente acontece, eu lembrar dos sonhos. E acordei até com esse conceito que eu gosto de chamar, internalizar para mim, que eu chamo de curandeirismo tecnológico, que é quando a gente cura através de um podcast, através da arte, através da informação, através de você representar uma mulher ou representar uma pessoa que é subrepresentada. E aí eu comecei a ressignificar esse espaço de estar na publicidade, porque a publicidade, ela chega na massa, né?
Ela vai chegar lá no interior do Amazonas e ela vai chegar em todo o Brasil, ainda mais as produções que eu faço, que geralmente são para TV. Tá. Que ainda a TV, apesar da internet ter esse alcance que hoje em dia tem, a TV ainda é o maior, né? É o maior e acessa uma galera que tem sido abandonada por conta da internet também, né? Então, assim, acabei de lançar um comercial da Tang, que é uma família... Acabei não, lançou ano passado, mas acho que ainda tá na TV, que é uma família toda preta. Olha. Num domingo, feliz em casa, as crianças brincam que são uma banda, os pais entram na brincadeira, depois elas comem, e é isso. A gente não tem famílias pretas sendo a família Margarina ainda na TV. Pois é, ainda não, Ainda né? não, mas ó, o Tang trouxe isso. Então, ter a oportunidade de fazer parte de projetos assim, ou o Blequinho Poderoso, que são crianças, é um pai lavando o cabelo do filho Black. Nossa. Isso é outra coisa que eu falei, tem que ter pai em cena também. Ah, mas não é a realidade, são as mães que cuidam, mas... Eu sinto que com publicidade a gente pode fazer só mais um comercial ou fazer parte da cultura, ou projetar novos signos, sabe? Aquilo entra na cabeça. Você começa a naturalizar que um homem pode sim cuidar dos seus filhos. Porque a publicidade também é cheia de falar, a publicidade cria desejo. Daí, quando pode criar um desejo que vai mudar a sociedade, não é assim que funciona a sociedade. Né? E eu tive sorte de ter projetos e clientes que estavam dispostos a me ouvir, assim. Também eu acho que esse é o grande porém de conseguir chegar lá. Ah, gente, o jinglezinho, como que vai ser? Aí eu acho que tem que ter um funkzinho hip hop. A gente tá falando de criancinhas pretinhas. Mas é um ritmo adulto. Gente, não é adulto. A letra pode ser adulto. O ritmo a gente pode colocar onde... Claro. Então, eu tive essa sorte também da galera comprar as ideias que eu tava falando, né? Sobre, essa família parecer próspera, essa casa parecer próspera. Mas não é a realidade das pessoas pretas. Também não é a realidade das pessoas pretas comprar um produto que custa R$40. Então, a gente está falando de que pessoas pretas? Tá. Por que quando chega a nossa vez, eu não posso vender o Johnson's para os filhos da Thaís Araújo, por exemplo? Que existem, né? Os meus filhos vão usar Johnson's. A gente já tem toda uma geração de pessoas ascendendo aí. Claro. E eu falo sempre pra galera, a gente não faz jornal, a gente não tá, como que eu falo? A gente não tá trabalhando aqui com a verdade. Documentário, né? Documentário, a gente tá trabalhando com a construção de novos imaginários, novos sonhos. Ótimo. Olha, sua marca tá associada a uma família próspera, preta, sabe? E a prosperidade não necessariamente é aparecer numa casa que custa milhões, mas está no contexto de você ter uma família que tem um pai e uma mãe reunidos, felizes e almoçando juntos. Nossa. Isso é muito próspero. E a partir daí você cura, né? Você cura, você ressignifica. E aí eu entro nos... Geralmente, assim, às vezes colocam no YouTube, né? Aí eu entro para ver os comentários e realmente tem famílias pretas se reconhecendo. Tem pessoas entendendo os pontinhos que eu coloquei ali de referência. E aí é quando o coração fica quentinho. E aí você fala, nossa, valeu a pena não ter dormido durante 30 noites direito fazendo essa campanha, que geralmente é assim. Você geralmente escolhe suas campanhas? Porque todas as que eu vi tem um lado social, um lado de valores, né? Eu não vi nenhuma assim que seja só uma venda de produto sem ter uma história. Você escolhe? Como que é? A gente escolhe juntos, assim. Na verdade, eu acho que essa coisa de naturalizar... Eu tenho como meta naturalizar pessoas diversas em campanhas comuns. Tá. Por exemplo, minha primeira publicidade foi Hershey's, que tinha esse apelo das mulheres. Mas a minha segunda foi a promo para a série da Maísa, DV15, que não tinha essa questão racial. Tá. Então, era por entretenimento. Tá. Mas a Maísa é uma pessoa que é da minha geração, que eu me linko e tal. E na época fazia sentido a gente desenvolver. Tá. Então, é uma escolha minha, junto com os executivos. E na época da produtora, eu falei, eu não quero fazer nada de raça. Eu falei assim, no começo da minha carreira, eu não vou fazer nada que envolva questão racial. Para o mercado poder me reconhecer como diretora. Porque eu não consigo pagar minhas contas só no Novembro Negro. Infelizmente, elas estão presentes no ano inteiro. Cara, isso. Então, eu tive esse raciocínio de... Entrava projetos para mim, e foi na época bem que o George Floyd morreu. E aí tinha
fotos, muitas coisas voltadas para essa questão. E eu falava, não, vou fazer. E a maioria dos roteiros chegavam com questão racista mesmo. Um roteiro que era para falar disso e chegava explorando a dor preta. E eu falava, não quero. Então, primeiro eu fiz Netflix, eu fiz Ruffles, eu fiz Kit Kat com João, de Rock in Rio. E aí, quando eu comecei, a galera começou a falar, a Hannah é diretora, eu queria ser reconhecida por fazer pós-produção também, são projetos que têm pós-produção. Aí eu falei, beleza, agora eu vou aceitar fazer os que envolvem questões raciais, assim, um clipe do Criolo, projeto com os Yanomamis. Mas dentro dessas publicidades, tipo Ruffles, eu coloco uma protagonista, uma menina retinta como protagonista. Então, quando você vê o meu trabalho todo junto, mesmo que esse Ruffles não seja sobre isso, ele dialoga. E aí você vê que é a identidade como diretora mesmo. Eu acho que é uma das minhas maiores conquistas são essas, assim. Ter um corpo preto, ou um corpo indígena, ou um corpo de uma mulher dentro de um contexto comum, naturalizado nas campanhas. Aí, quando eu fiz esse processo, eu falei, não, beleza, agora vamos fazer os filmes com questão racial, porque eu também adoro falar sobre a gente, representar a gente. O último que eu fiz foi Eu Amo Senegona, da Africácia, que eu acho que eu não enviei para você, mas... Mas eu vi no seu Instagram tinha, né? Não sei se você... Eu acho que eu ainda não cheguei a postar sobre ele, porque... Tem essa falha de caráter em atualizar meus projetos no Instagram. Eu vi que você deu uma reorganizada no seu feed, mas acho que... Não sei se você tinha postado nos stories, alguma coisa assim. É que ele ficou super divulgado, assim, pela comunidade também, de forma bem orgânica, que foi bem legal. E foi um projeto que a gente dirigiu de forma totalmente independente, sem produtora. Foi a primeira vez que eu não tive uma casa, né? Uma produtora casa, não pessoa. A gente teve a Bruna Fernandes, que foi a diretora executiva. E teve eu também na parte de produção, porque é isso, eu tive que pegar os meus contatos e bater na porta e, gente, me presta 2 diárias do estúdio, a O2 disponibilizou 2 diárias do estúdio deles. Que demais. A gente teve outras produtoras, inclusive, grupos, que eu bati e falei, gente, eu acho que esse material não é sobre mim, é sobre uma comunidade inteira. E eu tenho muitas pessoas que vêm bater na minha porta, e você conhece alguém preto para contratar? Como que eu posso ser mais antirracista? E aí eu falo, quando eu bater na sua porta, como agora, por exemplo, é uma atitude que você pode ter, né? Sim. De promover projetos como esse. Nem sempre a gente vai ter tempo ou, enfim, para lidar com leis de incentivo. Porque demora. E aí eu me aproveitei mesmo, assim, dos contatos e das redes que eu tinha para falar, tá bom, gente, e agora? Vamos Chegou divulgar a Aplicácia? Vamos divulgar o Eu Amo Senegona nas Minas Gerais? Vamos divulgar aqui nessa outra plataforma? Vamos fazer assim? Porque vocês são as pessoas que eu conheço que podem me dar essa possibilidade. E rolou. As pessoas se provaram ser parceiras, assim. Então, ele aconteceu na vontade de outras pessoas acontecer. Teve muita torcida, assim. Que maravilha. E você também interfere no roteiro? 100%. Assim, nos filmes de publicidade, como que funciona? Chega pra gente, geralmente, um deck, né? Que a gente chama de briefing. A galera vem. Às vezes tem roteiro, às vezes é só uma ideia. Quando é só uma ideia, eu geralmente construo o roteiro para poder estruturá-la e contar a história, né? Quando vem um roteiro, eu tenho liberdade de mexer também. Eles falam, Hannah, só não mexe aqui, ou não mexe ali, ou não pode faltar isso. Mas eu recebo o briefing e aí eu faço um documento que se chama, em português, tratamento, em inglês, treat, que a gente acaba na publicidade usando muito em inglês. Só em inglês. Entendeu? Deadline, budget. Eu falo inglês publicitário, eu sou fluente. Tive que ficar. Então, a gente faz esse documento que é o tratamento, onde a gente desenvolve o olhar criativo nosso. E a gente concorre com outros diretores, geralmente. Então, geralmente a concorrência são 5 pessoas. Nossa, meu Deus. E aí, cada um dá a sua ideia. Mexe, às vezes, no roteiro, às vezes não mexe. Eu sou uma diretora que uma das minhas principais características é storytelling. Eu adoro contar histórias através da imagem. Tem aqueles filmes que são mais visuais, são mais um conceito.
Eu não, eu gosto de trabalhar narrativa visual. Ai, primeiro ela pegou o copo, a gente fecha nos olhos, e aí na boca, e abre, e a gente mostra que ela estava num podcast. Tá. Então, eu gosto um pouco disso, mas se precisar fazer as outras coisas, a gente faz, porque, acima de tudo, a gente é profissional e técnica, né? Claro. E isso é outra coisa que eu acredito muito sobre... Eu não sou uma pessoa que eu fico muito ativamente buscando referências e vendo muitas coisas. E atrás de muitas coisas, assim. De desenvolver um gosto específico. Eu sou mais de estudar por demanda. Então, por exemplo, o clipe da Fricácia. Eu nunca tinha feito um clipe de rap que tivesse características de hip hop. A minha referência é Amazonas, é brega. Eu cresci ouvindo Pepe Moreno, Vanderlei Andrade. E aí eu tava, meu Deus do céu, vou ter que fazer um clipe de rap, de hip hop. Sou diretora. Sentei, estudei, fui atrás, cataloguei quais eram as artistas, de onde vem, por que tem essas características, quais são os enquadramentos que faz desse clipe parecer um clipe de hip hop. Porque a gente não tá criando tudo do novo. Não, já existem, A gente está aproveitando os símbolos que tem e vai se adaptando com a história que você está contando. Então, tá bom. Eu vou colocar a câmera picadinha aqui de cima fixa e ela mandando a letra. É uma lente mais angulada. E aí, eu vou construindo essa narrativa e essa estética para que aquele projeto seja atemporal. Porque se eu coloco muito também aquilo que tá muito na moda, tá no hype fazer assim, fica datado. Você olha e fala, não, esse clipe foi feito nos anos tal. Eu gosto de misturar, eu gosto de que cada projeto funcione por si, assim. Então, daqui a 10 anos você olha e fala, nossa, a fotografia ainda tá bonita, a história ainda tá contada, a atuação tá boa. Você olha para todas os checkzinhos que faz do projeto, né? Sim. Casa para aquele projeto específico. E eu perguntei do roteiro porque eu vi aquele O Custo do Ouro e eu achei aquele texto muito legal. Como que foi? Aquele texto foi construído pela agência, pela Nina. E não foi falado em português, foi falado em um idioma indígena. Yanomami. Yanomami. Foi. Esse projeto é bem especial, assim, porque eu também tenho ancestralidade indígena dentro de mim. E até então eu só tinha feito projetos com temática negra, né? Afro-brasileira. E quando ele chegou na segunda-feira, eu viajei na quarta para lá. Foi muito rápido. Então, foi em qual estado? Foi em Roraima. Eu não tive tempo de decupar, de criar narrativa. Eu fui fazendo meio que no ao vivo. A gente pegou uma diária para conhecer aonde a gente ia gravar. E na época eu lembro de, tipo, as pessoas me mostrarem as possibilidades. E eu falar, gente, desculpa, eu não tô feliz com nenhuma, assim. Visualmente tem que ser impactante. A gente precisa contar essa história de outra forma. E eu brincava, não vim lá de São Paulo para filmar em qualquer matinho. Eu conheço a minha floresta, sabe? Então, tem isso. Você tem uma referência, né? Tenho. E aí eu falava, eu preciso de uma samaúma. Aí a galera, mas para achar uma samaúma vai ter que atravessar o rio. Só tem lá do outro lado. E aí tem onça, tem bicho. E aí eu falei, gente... Eu ficava assim... E é isso. Porque se fosse, vamos supor, eu fosse dirigir... Qualquer árvore, para mim já é imensa, mas você conhece, né? Mas os elementos lá. Isso, eu acho que foi o grande ganho, assim, acho que da campanha foi ter eu também co-criando tudo nesse sentido. Porque eu falei, gente, o Júnior e a Yanomami, que era o personagem, por muitos anos, eu usava o seguinte discurso para defender o meu ponto. Por muitos anos, a floresta esteve à frente desse homem para defendê-lo. Ele está precisando ir para frente dessa floresta para defender. E a gente tem que mostrar isso com a forma grandiosa que é. Então, sim, preciso de uma samaúma. Eu virei para o meu produtor, sim, a gente vai alugar 5 rabetas, porque na época o Júnior andava com 3 seguranças e não podia sair de perto dele. Na época dessa filmagem, ele estava ameaçado de morte.
E aí eu até brincava, cadê os meus? Com essa pessoa. E aí eu falei, não, a gente vai pegar essas aí, a gente vai lá pro outro lado e vai filmar ele nesse barranco de como a gente não podia ir pro garimpo, né, pra fazer as cenas no próprio garimpo. Porque ele denunciava o garimpo ilegal de ouro, né? Exato. A gente eu falei, agora, nessa época, o rio tá secando, a gente vai ter os paredão de areia, que já simboliza isso. Então, imageticamente, como que a gente vai contar as coisas que ele tá falando, né? E foi quando, eu entrei, no dia que a gente chegou no barranco lá de areia, eu tava com a Raridade, que foi a responsável pela pintura dele, que ela é pintora, artista pintora da aldeia dela. Ai, que legal. E aí eu falei, Raridade, me ajuda a achar a floresta. A gente fez uma reza bem no início, entrou só nós duas e a gente achou a árvore juntas. Ai, que lindo. Aí a gente voltou, buscou a equipe, levamos o Júnior pra lá. E na época, assim, falamos, olha, eu falei, Júnior, eu não falo em Yanomami. Ele fala português, mas eu vou tomar o texto em Yanomami. Ele começou a falar, eu falei, aí ele decorou, ele mesmo traduziu, ele foi o nosso tradutor no projeto. Uau. Ele traduziu pro Yanomami, a gente entregou o texto em português. E aí ele começou, no primeiro take, ele tava muito decoradinho, muito falando, assim, preocupado. Aí eu... Júnior, você tem que sentir cada palavra do que você está falando. E aí eu criei o clímax, né? Ali no off, dando subtexto para ele. Você está indo proteger a floresta. Você está na frente dessa árvore porque sozinha ela já não está conseguindo mais. Você saiu da sua aldeia, que ele aprendeu português em 2014, para defender a sua etnia, para defender os Yanomamis. E é isso que você tem que falar no texto. A floresta é a floresta. Quando você falar que alguém tá matando, tem que vir a emoção do que você tá falando. Essa mensagem vai ser passada para milhões de pessoas. Elas têm que sentir no seu olhar, elas têm que sentir na sua fala, porque o que a gente está falando aqui é verdade. Não é para ficar bonito, é para ficar verdadeiro. E aí foi quando a gente conseguiu, foi ficando deixar emocionante, natural, né? Deixar natural, passar a mensagem, foi fazer ele olhar para a câmera, se concentrar nisso, né? A gente levou um tempinho, foi uma manhã toda filmando ali, só para pegar o texto dele. E foi bem emocionante, a gente atrás da câmera, assim, chorava. E tivemos várias vivências importantes. E foi muito importante foram 2 mulheres que criaram a campanha, né? Que foi a Nina, a diretora de criação da DM9, e a Ana Ferraz, que foi a produtora, a diretora de produção. 2 mulheres incríveis, assim, que eu queria ter a honra de trabalhar novamente. Então, um projeto que eu carrego pro coração. E ganhou Cannes. Ganhamos Leão de Ouro. Nossa. Na categoria de design, que foi bem emocionante também. Então... Porque só sobe no palco quem ganha ouro, né? Lá é assim. Então, no primeiro projeto eu não tinha subido, por mais que fosse bem importante. Nesse outro, a produtora me levou para lá para participar da premiação. E foi muito emocionante, porque depois eu andava ali pelas ruas de Cannes, os gringos, olha a menina dos Yanomamis, olha a menina do projeto dos Yanomamis. E as pessoas vindo, querer falar comigo, querer fazer network, querer conhecer a nossa realidade. E foi uma coisa que eu senti muito, assim. Eu estava na premiação aqui no Brasil, que rolou também do Clube de Criação, que é nosso Cannes do Brasil. Sim. A gente ganhou a Estrela Verde. O interesse dos gringos era muito maior do que o dos brasileiros aqui. Claro. E aí eu falava, meu Deus, como pode isso? Ter mais pessoas interessadas em saber do que no meu próprio país. Isso é outra coisa que eu sempre falei. Eu quero muito ser reconhecida no meu país para poder ir atrás da minha carreira internacional. Porque depois dessas vivências que eu tive em Cannes, eu fui ano passado de novo também. Eu sei que eu tenho espaço para o meu talento lá. Eu sei que tem possibilidade para mim lá. Eu sei que eu vou ser remunerada por isso. Mas eu também quero contar nossas histórias, sabe? Eu vou para lá a partir do momento que eu estiver exportando nossas histórias. Eu vou chegar aqui contando nossas coisas, vendendo trampo brasileiro para gringo, assim.
Mas quero muito ter essa possibilidade, essa abertura aqui dentro do nosso país, assim, ter meu talento reconhecido para isso. E é de uma forma muito natural que você faz mesmo, porque vendo esse... Você chama de filme, por exemplo, o Coço do Ouro? Chamamos. Porque é publicidade. Seria publicidade? Não, né? Aí é uma campanha... É uma publicidade, mas é uma publicidade que a gente fez para a Associação do Júnior, para a URIRI. Então, a gente tinha eles como cliente um projeto de sustentabilidade, né? Que é para falar mesmo sobre esse garimpo ilegal de ouro. E aí eu achei o máximo, porque o apelo é para os artistas que vão ganhar o Oscar. E olha, você tá aí com ouro na sua mão, mas de onde vem esse ouro, né? E você precisa disso, né? Porque mesmo. O ouro 24 quilates é a forma mais agressiva de ser extraída da natureza. Então, ele questiona, tipo, é isso, você já é uma estrela. Você já é, não é... Sabemos que não é a estatueta que conta. Né? Não. É o filme que você fez, claro. É você ser nomeado. Então, tá aqui uma forma alternativa. E foi muito engraçado, né? Ganhar Leão de Ouro. Com um projeto desse. Tanto que a gente chegou lá em Cannes e ficava, e agora, gente? Como que sobe? Faz? A gente levou as estatuetas. A gente levantou elas no palco também. Porque também a gente acredita que é isso, né? Diferente do Oscar, Cannes não usa ouro. É só ferro mesmo. Não é banhado a ouro. Então, é só o Oscar o ouro que é banhado simbólico, a ouro? Pelo que eu sei. O Globo de Ouro, será? Não sei. Essa pesquisa. Pois é, porque a gente acabou de receber o Globo de Ouro pela Fernanda Torres. Ela só tá pegando o nosso ouro de volta, tá tudo certo. Ótima, maravilhosa. Tá tudo certo. Nossa, mas é muito importante. Eu não sabia disso, que essa publicidade... Quantos minutos? Eu acho que ela... 6? Não, acho que tem um vídeo que é um curtinho, porque a gente deu algumas saídas, né? Eu acho que o principal acho que é de 1 minuto, 1 minuto e meio. Ninguém assiste mais 6 minutos hoje em dia, não. Porque eu assisti o que tá no seu Vimeo, que é maior, achei maravilhoso. Sim, aí tem o maiorzinho também. E, enfim, um projeto muito especial. Eu acho que... Eu não sei, mas provavelmente... Eu nunca cataloguei, mas devo ter sido uma das primeiras mulheres amazonenses a ganhar um Leão de Ouro. Devo ter sido a primeira mulher preta, talvez, no Brasil, a ganhar um Leão de Ouro. E como que é esse pioneirismo? Doído, viu? Doído e de muita responsabilidade, assim. Quando eu falo pra galera... Todas as produtoras, tirando a Miss Sunshine, que abriu com 3 diretoras negras, todas as outras que eu estive, eu fui a primeira mulher negra a ser contratada pela produtora. Meu Deus. Tem uma que eu fui até a primeira pessoa. E é difícil, porque quando eu sento para conversar um contrato com essa pessoa, eu tenho que entender que o meu corpo ele não é individual, ele é coletivo. E que porta é essa que eu estou abrindo? Se eu aceito, se eu sento. E eu sou conhecida por ser muito difícil, assim, de negociar quando eu vou falar de contrato e de me ter dentro do seu casting de direção por isso. Geralmente, eu sou a primeira. Então, eu tenho que entender que salário eu estou cobrando, que porta que eu estou abrindo, o que eu estou validando. Porque eu não espero ser a única. Eu espero que mais venham. Que mais pessoas como eu venham junto. Então, é de muita responsabilidade, é eu entender quando é um querer individual e quando é um querer coletivo. E eu falo, por exemplo, uma mulher negra, eu não posso ir para um lugar onde eu não tenha salário, por exemplo. Onde eu não receba, onde você só me vende sem nenhuma contrapartida. Porque eu sou a primeira. Eu tô falando pra você que tudo bem me contratar de graça. Exato. Eu não posso, gente. Ótimo, Há 100 anos atrás a gente batalhou muito. Eu sou uma pessoa preta, uma mulher. Eu não posso não trabalhar por R$0. Sim. Não é uma opção. Porque daí vai virar algo comum e a partir de você vai se reproduzir. Exato, isso, né? Mas a Hannah, e você vira referência se você é pioneira, mas a Hannah topou, por que você vai topar? Tá. Eu quero ser referência das minhas amigas prosperarem e de colocar limites dentro do mercado que está recebendo a gente pela primeira vez. Tá, então, olha, assim, que responsabilidade. E eu acho que é muita gente, Hannah, mas se eu fizer como você, a pessoa vai falar que não me quer. E eu falo, já me falaram que não me queriam nas condições que eu queria.
Só que mais lá na frente eu achei pessoas que aceitaram as condições que eu pedi. Tá. E é isso, se você não pesquisa. E outra coisa, você tem que ter muita confiança no seu trabalho. Para você também sentar e falar, eu valho isso. Eu estou negociando isso. Esses são os meus números. Primeiro, que eu sento e a gente conversa a respeito de números. Por ano eu produzo isso. Esses são os meus clientes. Esses são os meus contatos. Esses são os meus prêmios. E é tudo isso. E eu estou cobrando isso por isso. E assim, assim, assim. Porque o nosso mercado, Thaís, ele é muito informal. É tudo muito... Não, e olha que o audiovisual é o mais formal de toda a economia criativa, né? Exato. Mas eu acho que é tipo... Na contratação e na formação. Porque é isso, eu me torno diretora sem ter feito necessariamente graduação de cinema, Sim. né? Então, eu não Tá. posso ser advogada sem ter feito direito. Não, entendi. Tá bom. Então, já começa uma informalidade. É. E a gente trabalha muito de graça para poder receber. Eu tenho que provar que eu sei fazer, independente. Você pode ter feito faculdade. Podemos começar na mesma linha de partida. Você fez faculdade, eu não fiz. Eu posso dar certo e você pode não dar certo. Então, muitas vezes, essa faculdade nem é garantia. Exato. Às vezes, eu vou estudar mais focada para uma coisa e ter uma entrega melhor do que você que estava circulando em 1000 assuntos, por exemplo. Que é isso que eu gosto de focar. E aí, ele é informal. Aí, a partir do momento que ele é informal, eu fico assim, meu Deus do céu, eu era da área do restaurante, onde assédio era assédio, onde ninguém trabalha de graça, onde... É verdade. E eu tenho que fazer, sei lá, um clipe para uma artista X que anda de Louis Vuitton de graça para eu poder provar que eu sei fazer. Tá. E isso é uma coisa que sempre me gerou um pouco de revolta dentro da área. E quando eu comecei a poder me posicionar mais, gente, desculpa, não trabalho de graça. Eu já disse não para videoclipe de artistas grandes que vocês têm condições de me pagar. É uma opção não me pagar. Exatamente. Sabe? Porque uma coisa é você fazer um clipe para alguma associação que não tem grana e tal. Beleza. Outra coisa, você sabe que a empresa ou a pessoa que vai te contratar tem dinheiro, mas não vai pagar porque não quer. Não quer dar valor para esse material. Então, eu sou essa pessoa que tento trazer para a formalidade aquilo que é informal. Então, o executivo vai sentar comigo, às vezes eles acham que é me levar num lugar legal para comer, mandar uma cesta de café da manhã de vinhos. Eu já recebi em casa e eu falo, eu amo, continuem mandando. Exato. Assim, vocês conseguem conquistar 5% de mim com esses mimos, mas volta 95%. E aí eu sento com eles e falo, ai, Hanna, vamos pra gente se conhecer. Não, pra gente se conhecer, beleza, porque tem essa relação que vai para um lugar um pouco pessoal, da gente se dar bem, tá afinados de princípios, enfim, valores. Isso, precisa. Só que vamos falar a última vez eu falei, não, vamos falar de business, gente. É negócio, são dinheiros, né? Como que tá o número da produtora? Por que vocês estão me chamando? O que vocês acham que eu entrego? Qual é a expectativa? Eu tenho essas expectativas, eu tenho essas metas, eu tenho um negócio chamado wish list, a minha lista de desejos, as agências que eu quero entrar, os clientes que eu quero ter. Então, vamos falar sobre isso também? E eu sinto uma dificuldade muito grande do mercado em estar formalmente ou ter mais vontade em torno disso, profissionalizar mais, institucionalizar mais. Ah, é? E eu, como diretora, eu sofro muito, porque eu sou o talento contratado. Exato. Eu não sou executiva. E às vezes eu falo, gente, mas é a Hanna Batista, eu sou uma pessoa que eu tenho CNPJ. Para eu receber, eu tenho que pagar imposto, né? Isso. Então, é a Hanna Batista prestando serviço para tal produtora. Então, ainda há um agenciamento na minha própria carreira que eu tenho que ter. Eu sou a minha primeira executiva, você é o segundo. Ótimo. Que eu estou deixando cuidar de mim. Mas, em primeira pessoa, vem eu. Então, eu tenho essa dificuldade muito grande, de uma forma geral, assim, de falar, poxa, por que o mercado ele não se estrutura mais oficialmente? Por que as coisas não se tornam mais business mesmo, sabe? Tipo, enquanto eu estiver na publicidade, eu quero prosperar e eu quero que todos em volta prosperem junto comigo. Claro. Mas é negócio, gente. Uma marca tá vendendo milhões através de um documento que eu crio em 4 dias, sabe? Então... Mesmo na publicidade, tem essa informalidade? Eu acho que tem, sim. Eu acho que acaba tendo a direção... Aliás, todo mundo é PJ, né? Não, em publicidade. e tem o QI... Nossa, tem uma galera que tá ali porque é amigo de tal pessoa, porque, a gente cresceu juntos, somos como uma família. Sim.
Sabe? Tipo assim, um restaurante conceitual, ele não vai deixar um gerente porque é amigo do... sabe? Ele vai contratar alguém que vai entregar. Então, às vezes, eu fico meio impaciente, assim. Eu não cheguei sendo amiga de ninguém, eu nem era daqui, né? Sim. Então, se eu não entregar um bom documento criativo, a gente não vai concorrer, a gente não vai filmar. Então, assim, se você também não entregar um bom orçamento de acordo com a ideia que eu estou criando, se você não fizer um bom contato com a agência, sendo meu atendimento, minha executiva, se você não escrever um e-mail direito, sabe? Quando eu falo que a gente tem uma palavra que a publicidade usa muito, que é o craft, que quer dizer lindo, né? Não quer dizer lindo, mas é o visual perfeito. Ai, não, porque a gente quer que o filme fique craft. Aí o craft seja bem fotografado, tem uma direção de arte bonita, aquele filme que você fala, nossa, que publicidade bonita, não é um varejão. Não tô falando, compre o sabão em pó. Tem a narrativa. Eu sou uma diretora que tem um craft, certo? Craft nos meus projetos. E aí eu falo, gente, o craft não pode estar só na entrega final do filme, porque para eu chegar naquela entrega final visual do filme, eu tenho que ter passado por todo um caminho que começa na prospecção, para eu ser a diretora daquele projeto, que começa na forma como você se comunica com os nossos clientes, na forma como a gente manda um e-mail, na forma como a gente mostra como funciona a nossa produtora. Toda a cadeia. E aí eu tenho a segurança de que a gente vai chegar naquela entrega final, porque a gente está preocupado com todos os detalhes do projeto. E o cliente quer isso também, no final das contas. Dá uma segurança, né? Eu sei que eu falo tanto. Meus amigos diretores, assim, a gente se reúne muito. Eu tenho muitos amigos diretores. E eles falam, você vai abrir sua produtora? Eu falo, porque eu dou muito pitaco. Nossa, eu sou uma diretora que eu tô ali trabalhando, mas não tô preocupada só em fazer o filme. Eu tô preocupada com tudo, com todas as partes, assim. E tudo chega em mim. O cliente, ele vem da feedback. Eu já recebi ano passado... Tentei me reunir com os clientes que eu tinha trabalhado e eles me deram feedbacks dos últimos trabalhos, sabe? Que legal. Então, tipo, olha, isso é importante. A gente tem que olhar para isso também. Né? E quem sabe um dia eu vá ter meu próprio negócio de ser tão chata, que eu acho que acaba sendo assim, né? Você pensa em ter? Eu acho que sim. Eu sou uma diretora que eu tenho muita vontade de ser executiva. A partir do momento que eu achar que eu tenho um espaço bacana de performance e de credibilidade, começo a ter que pensar o que eu vou fazer com isso, porque fica às vezes grande só pra gente, que eu ia sabe? falar, você não tá mais cabendo, né? E aí tem que expandir. E eu tenho vontade de fazer outras pessoas acontecerem, de cuidar de novos talentos, assim, quando eu falo... O mercado, ele tá absorvendo hoje... Ano passado, a gente fez um grupo só de diretores pretos do mercado. Qual que é o nome 30 do pessoas. Grupo? Não tem um nome do grupo. A gente, tipo, mano, como vamos assim? Se Chegou juntar. Novembro Negro, a gente estava revoltado. Criamos um grupo que começou com 3 pessoas. Adiciona aí quem vocês conhecem. Temos 30. Quando eu entrei, esse é meu 4º ano. 4 anos atrás, era contado no dedo. A gente sabia dizer quem eram os diretores que estavam filmando. Nossa, quem eram as pessoas pretas. Eu sou uma das primeiras, junto com outras colegas e outros colegas novos também. E aí eu falei assim, olha, a gente já tem uma galera. Então, tem uma galera entrando no mercado, que a galera quer transformar em token, sabe? Sim. Tanto mulher, LGBTQIA+. Só colocar lá... Porque temos diversidade. Pra não passar vergonha, né? Quando o cliente bater, mas eu tenho um roteiro aqui, mas tem que ser uma pessoa preta. A gente tem. Né? E aí chama para aquele projeto, não coloca em pé de igualdade com os outros diretores que estão sendo vendidos. Então, eu tenho uma vontade, tipo, eu sofri tanto quando eu entrei, que eu tenho uma vontade muito grande de facilitar para quem está entrando. E eu acho que me tornar executiva é virar e falar, olha... A gente vai em tal festival, você tem que se vestir desse jeito. São essas características desse festival. Dentro do seu estilo, como que a gente pode te compor com uma roupa de gala? Porque é assim, sabe? Eu falo, gente, eu não sabia nem que perfume usar quando eu entrei nessa área. E vocês sabem como é. É tudo sobre código. Isso deixa a gente seguro ou inseguro.
A minha sorte é que eu trabalhei em restaurante, eu sabia todas essas etiquetas de convivência, em chegar no lugar, em saber comer tal comida, porque você fica convivendo com essas coisas. Para além da entrega como diretora. Nossa, é verdade, tem que pensar. Tem gente que não sabe falar, Thaís. Tem gente que sabe criar e não sabe se comunicar. Então, como que eu perceber que o meu talento... Você está tendo dificuldade em apresentação? Não, vem aqui, vamos desenvolver essa parte da comunicação, seja que colocar no teatro, seja chamar um profissional fonoaudiólogo. Tipo assim, eu falei que a gente é tipo jogador de futebol, só que às vezes a gente não tem a estrutura ou as ferramentas que um jogador de futebol tem para sermos os melhores diretores. E aí a minha vontade era abrir uma produtora para trabalhar esses novos talentos, sabendo na pele o que é estar desencaixado e fazer encaixar para ser mais tranquilo, porque eu falo, eu tenho que ser cuidada dentro de casa, tenho que ser cuidada dentro da produtora, sabe? Tipo, eu tenho vergonha de estar no lugar onde as pessoas acham que eu não tenho estrutura, que eu não tenho cuidado, que eu não tenho... Porque eu vejo colegas que estão em estrutura que eles são muito bem cuidados, muito bem zelados, sabe? Que eles estão crescendo, estão sendo promovidos, são chamados para eventos, porque os executivos se movimentam para isso. Então, eu espero um dia, assim, eu falo, me tornar a Shonda Rhimes do Brasil. Incrível. Antes de querer ser uma diretora, eu acho que eu quero também ser uma diretora executiva e promover esses espaços de crescimento para pessoas que se parecem comigo. Nossa, vai conseguir. E quando você tiver, a gente vai fazer o corte, vai falar, olha, em 2025, ela já falou isso, já colocou. Trazer meus diretores aqui para vir conversar. Super! E a gente estava até comentando, né, que você tem experiência em clipe, em publicidade, mas você quer ir para ficção. Quero. Como que faz para ir para ficção, por exemplo? Eu acho que eu ainda estou descobrindo quais são os processos esse ano. Eu acho que tem... É uma das metas do ano, descobrir esse... Exato, desenhar essa possibilidade, começar a estruturar os meus projetos de ficção também, que eu já tenho. São basicamente temáticas que se passam na Amazônia. Então, são projetos mais caros e mais difíceis. Porque é audiovisual, né? A gente estava até comentando disso, porque o bate-papo que a gente tava lá na Soul House com o MM Isidoro foi sobre podcast de ficção, me tornei amiga dele, acredita? Que máximo! A gente saiu depois e tá conversando e estamos falando sobre muitas possibilidades. Eu tô tentando marcar com ele pro outro podcast que a gente tem de profissões. Eu vou falar pra ele vir. Fala assim. Vou tirar uma fotinha e vou falar, mamá, para de graça, vai lá, é mó legal, eu fui, eu gostei, aprovado. Cara, aquele dia foi um dia assim que, tipo, a gente participar e pertencer a isso, né? É a gente ter novas ideias. Eu estava justamente nesse rolê assim, nossa, é muito caro produzir o que eu quero. Um dos meus projetos, por exemplo, o primeiro que eu quero produzir é um curta que fala sobre a grilagem. Então, é sobre um homem invadindo a terra de outra pessoa. Nossa! É tiro, é armadilha, é suspense, é um suspense, é um terror psicológico, porque é um grileiro tentando invadir a terra de um senhorzinho com a sua netinha. E é baseado em fatos reais, Thaís. É baseado na história do meu tio. E esse ano passado houve o conflito. O grileiro morreu. Enfim, meu tio tem sido ameaçado de morte desde então. Então, são coisas que eu vivo e que eu não quero fazer um documental. Com todo respeito aos meus amigos documentaristas. Eu não quero fazer um material que só a gente aqui do Sudeste vai acessar. Nossa, tipo, super. quando eu falo um negócio cult, sabe? Não quero que esteja só no MUBI. Todo respeito ao MUBI, que eu acho incrível também. Sim. Mas eu tenho a necessidade de falar com os meus. Tem pessoas que vêm do mesmo lugar que eu, que ainda não entende o que é grilagem, que não entende os riscos, que não entende como é ameaçado, que naturaliza. E como que a gente se comunica com essas pessoas? Fazendo um filme chato que ela não vai entender? Não. Trazendo uma camada de entretenimento. Muito de bom. ação, né? De suspense. Trazendo referências que elas reconhecem. Seja na forma de viver, na forma de cantar as músicas. Então, assim, eu me vejo muito num lugar de ponte de comunicação, pegando ferramentas que o Sudeste está me
oferecendo e me ensinando estruturas produtoras com a essência do que é falar desse povo, do que é falar de um povo que resiste a um processo de grilagem, onde a sua terra é tudo, sabe? A pessoa vive naquela terra por cultura, enfim. A terra desse meu tio, ela vale milhões, por exemplo. Tem castanheiras, tem jatobá, tem plantas que vale muito dinheiro. E nunca ele olhou para essa terra desse jeito, sabe? Ele é a pessoa que planta... Que para ele é normal, né? Ele cultiva a galinha só para comer o ovo. Ele nem mata a galinha, sabe? Sim. Então, é um outro tipo. E como que a gente faz informações cruzarem? Para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Eu não quero abandonar as pessoas que vêm do lugar de onde eu vim. Uma das coisas que eu falei que meu sonho como diretora era fazer novela também. Que a galera acha que é pior do que publicidade, pior... você vai fazer novela? Teve uma vez que eu falei para um executivo que ele perguntou qual é o teu sonho. Eu falei, fazer novela. Ele falou, tu quer ser escrava de novo? Aí eu olhei e falei, não, é que eu quero me comunicar com os meus, assim. A minha mãe assiste novela, a minha tia assiste novela. Essas pessoas são tão importantes para mim que um dia que a minha mãe conseguir... Todos os filmes que eu faço, Thaís, assim... Os projetos, clipe, publicidade. A minha mãe vê o offline, que é o primeiro corte. Eu mando pra minha mãe. Aí eu mando. Mãe, a senhora entendeu? Me manda um áudio explicando o que a senhora entendeu. Não, é uma menina que come a batata. Ela começa a ver um monte de coisa. E nanana. Aí eu, beleza, ela entendeu. Tá. Então, se a minha mãe conseguiu entender... Que legal. Todo mundo isso. consegue. E eu acho que tem que partir desse lugar, assim. Eu tenho esse cuidado e esse olhar para entender o público que eu estou me comunicando, né? E aí, teria como você fazer esse projeto, por exemplo, de uma forma mais em conta como um podcast, que a gente estava comentando? Eu acho que é super uma possibilidade. Eu acho que eu consigo continuar produzindo ele como um curta e até talvez filmar alguns pedaços aqui, alguns pedaços lá, de forma independente, inclusive. Eu acho que final do ano, se eu não conseguir nenhuma parceria de produtora, é um projeto que eu vou produzir sozinha. Tô com essa coragem, assim. Ou eu vou produzir com gringos. Tá. Também tem essa opção que a galera Porque foi o que você falou, né? Lá eles têm mais... de Amazônia. Qualquer milionário, qualquer dólares que eles deem pra mim, já dá pra começar a sonhar. Então, tem essa vontade. Só que conhecer o Mamá... Eu costumei chamar Mamá. Tá exatamente nesse lugar, assim. Aquela noite, falei... abriu. Eu posso começar a contar assim. Que o outro projeto também é sobre feminicídio. Nossa, que é a minha mãe é dona de uma funerária lá no interior do Amazonas. E é sobre a morte de uma amiga morta por feminicídio. No caso, as amigas se juntam para se vingar. E aí elas matam o cara do mesmo jeito que o cara matou a amiga. Por quê? Tem outra coisa que eu gosto. Mano, nós mulheres também, a gente dá a vida... Mas a gente também tira se precisar. Eu acho que até a gente associado a coisas violentas para quebrar um pouco o pensamento de uma vulnerabilidade. É necessário, É necessário, porque eu fui essa mulher. A minha mãe, ela dormia com facão, facão. Que a gente chama de teçado lá, a galera chama de facão aqui. Embaixo da cama de casa. E todas nós tínhamos que dormir com uma faca, porque era minha mãe sozinha com os filhos. Gente. E lá você tem sua casa invadida. E aí você é mulher, você tem que lutar pela sua sobrevivência. Você tá numa floresta, você não entra numa floresta sem faca. Então eu tenho essa referência meio de mulher Kill Bill, assim, sabe? E que eu quero contar a partir daí. Se você matar minha amiga ou se você matar uma de nós, você vai morrer igual. Ótimo. Entendeu? Então, bem Amazonas. Bem Amazonas. Ai, Hannah, violência, porque você é uma menina. Gente, a Mulher Maravilha é isso. É o quê, entendeu? Então, quais são as histórias que a gente está contando aqui dentro do nosso país? É isso, eu quero que as mulheres olhem e falem, nossa, uau, vou me defender. Mesmo, enfim, que a gente comece a repensar em tudo isso. E durante a história quero explicar e ensinar várias coisas. É outro projeto que estou para desenvolver. Então, ótimo, porque você também tem os seus projetos que você pode fazer, não apenas ser contratada para fazer projetos que já existam, né? Sim. Isso é muito legal também. E aproveitar agora que, querendo ou não, tá tendo muito edital.
tá dando para Graças a sonhar Deus, de voltou. volta. Ficou tudo muito parado, né? Muito tempo. Então, agora é uma possibilidade. Eu tô escrevendo como conto mesmo, porque eu não sou que roteirista. massa. Tá. E eu acho que não gostaria de chamar roteirista já para essa mesa sem eu ter estruturado ainda uma inicial ideia, que é tipo, tá, agora vocês vão transformar em páginas pra gente conseguir rodar, óbvio, mas essa é a essência. E às vezes dá até medo de vender para algum canal, para algum lugar onde vai influenciar muito nas escolhas da mensagem que eu quero passar. Mas no final eu quero passar a mensagem. E eu quero passar de forma comercial. Sabe, Bacurau? Sim. De forma comercial. Aham. Não quero... Meu pai adora aquele filme, sabe? Tipo, eu não quero que legal, não... eu amo também. E ele atravessou, né? Ele conseguiu atravessar exatamente o que eu tô falando. A galera cult, mas a galera também que vai se reconhecer naqueles personagens, que vai se reconhecer naquela região. E, infelizmente, não chega. Na minha cidade não tem cinema, por exemplo. São poucas cidades que tem cinema, né? Isso é outra coisa, Thaís. A primeira vez que eu entrei no cinema eu tinha 20 anos, que foi aqui, em São Paulo. Gente, que máximo. Ter me tornado diretora com 27 então, foi... É uma inspiração. Né? É uma inspiração, assim... E às vezes eu nem acredito. Tipo, igual quando eu tô parada ali no centro, que eu olho e vejo aquele monte de prédio que não existe na minha cidade. Aí eu fico, nossa, eu moro aqui mesmo. Tipo, eu moro aqui. E moro num prédio. Que loucura. Carregar, né? Porque é outra realidade, mas... E é bom também a gente relembrar desse processo, também da ancestralidade, das né? origens. Como você chegou até aqui. A sua avó também tem uma parcela de responsabilidade, né? Graças a ela também, né? Você tá aqui. Total. E também graças à minha irmã, não poderia não citá-la aqui nesse podcast. Tenho uma irmã. Aos meus irmãos, assim, eu sou filha do meio de 5 filhos. A minha mãe teve 5 filhos. Eu tenho uma irmã mais velha, que ela se chama Merlin de Souza. Minha irmã está em Harvard agora, fazendo o doutorado dela. Ela estuda a saúde da população preta, em específico, como tratar a prevalência de dor lombar na população preta devido ao nosso histórico, né? E a serviços ainda braçais hoje em dia. Então, como melhorar a saúde da gente. E ela tá lá em Harvard representando a gente. Ela é super premiada também, essa minha irmã, inclusive. Quando ela estiver aqui no Brasil. Ela é uma ótima convidada também para ocupar esse espaço aqui falando de saúde, falando de ciência, que ela é uma mulher na ciência, né? E ela sempre foi referência para mim de... Irmã, se você quer... Não, vai, otimista, assim. Vai acontecer. Se precisar, eu sento com você e escrevo o roteiro junto com você. Nossa, se precisar, não, mano, eu não sei que roupa aí, será que eu vou com essa? Manda foto. A gente se apoia muito, muito, muito. Ela tem... a gente tem 2 anos de diferença de idade. Um pouquinho. Então, ela sempre foi essa referência. Ela aprendeu a ler com 2 anos, assim. Então, sempre dotada. Foi uma referência de, tipo, se eu chegar metade do que minha irmã linda. Nossa! Eu tô ótima, eu tô bem. Vocês duas são incríveis. E ela fundou o primeiro coletivo, junto com a Glaucia, ela fundou o primeiro coletivo de pessoas pretas na medicina da USP. Então, tipo, a gente vem, ainda mexe nas coisas, porque é aquilo que eu te falei. A gente vem de referência... de escassez para um lugar de possibilidade, que na nossa cabeça só não acontece também se você não quiser. Porque pelo menos isso existe aqui. A gente vem de um lugar onde as coisas não existem. Eu não vou me tornar diretora em Humaitá. Talvez não a diretora que acessa as coisas que uma diretora daqui acessa. Mas em São Paulo é possível. Eu não sei se chega a ser eu acho que não é uma mentalidade de escassez. Vocês vieram de um lugar que talvez não tivessem essas possibilidades, mas são possibilidades diferentes e vocês conseguem enxergar essas possibilidades. Porque aqui tem muita gente que convive com essas possibilidades e não enxerga. E então, acho que a mentalidade de escassez, às vezes, é maior de quem está aqui. Dentro da pessoa, da própria pessoa, né? E isso eu fico muito triste. Eu falo, nossa, porque aqui também tem muitos distrativos, né? Tem. E aí, por exemplo... Para focar é difícil, né?
E aí, na época que eu tinha, sei lá, 24, e eu tava trabalhando no restaurante, tentando fazer faculdade e tal, tinha umas colegas que trabalhavam comigo. Ai, Hanna, vamos pro rolê tal? Não posso, que eu tenho outra coisa pra fazer. E aí eu tenho mais foco, eu tinha muito foco. Aí, tanto que elas... Ano passado, foi ano retrasado, quando eu ganhei lá o Leão de Ouro, uma das minhas amigas da época de restaurante escreveu, ó, isso foram todas as cervejas negadas, né? Conseguiu. Foi ao segredo. Eu acho que, sei lá, o meu pai também é um homem que foi educador e a minha mãe é uma mulher, assim, guerreira. Minha mãe me ensinou a sentar e... Não, você não vai... Tchau, muito obrigada. E meu pai me ensinou a tentar ser diplomática e negociar e política e conversar. Aí você conseguiu pegar... O melhor dos dois mundos ali, a brabeza da minha mãe, que como mulher é muito necessária. Sim. Como diz a duquesa, né? A rapper, de qualquer forma você vai ser agressiva. Então, pelo menos que eu saia agressiva vitoriosa. Porque eu já só sentada ali calada, eu já sei que é muito para muitas pessoas. Então, eu tive essa coisa, assim, vindo do meu pai, que é educador, que sempre me ensinou a importância dos estudos, dos acessos, de ser uma mulher negra. Meu pai me falou, você é uma mulher, você é negra, você é do norte. Quando eu fui falar da minha bissexualidade para ele, meu Deus, minha filha, você gosta de sofrer? Foi o que ele falou brincando, assim. Mas isso eu sei que significa... que vou ter que entregar 20 vezes mais e a pessoa ainda falar, não, nada demais, para as minhas conquistas, né? Nossa. Eu até brinco com as minhas colegas, eu falo, nossa, se eu pudesse criar um codinome para direção, sabe, sei lá, Sol, foi o Sol, foi a Sol que dirigiu, não sabemos. Olha, porque eu sinto que às vezes todo o meu trabalho associado a mim, ele perde um pouco de valor. Eu vejo que tem homens diretores que têm uma trajetória... às vezes inferior em termos práticos de prêmios, de filmes, de projetos que a minha, mas que são muito mais... tem muito mais reconhecimento quando faz uma coisa do que a gente que está fazendo várias, sabe? A galera ainda faz isso, tirar o valor das nossas conquistas. Na literatura dá para fazer isso, né? Muitas mulheres antes tinham esses pseudônimos. Na direção já não sei. Não, tanto que mesmo assim... tem gente que me conhece. Ah, você que é a Hanna Batista. Tipo, Hanna é um nome que vem quase como uma pessoa branca. Ou enfim, judia ou alemã. E aí, falo, nossa, você que é a Hanna? Eu falo, sim, sou eu, a Hanna. Tipo, Hannah Montana, eu falei, versão BR. Só se for. Mas a galera ainda se surpreende. Porque eu também, teve uma época que eu era bem low profile. Que eu só tava... trabalhando. Por isso que eu decidi, lá no Instagram, eu falei, foi no mês da consciência negra que eu falei, vou deixar só meus destaques. Tá. Então, tá tudo meio que arquivado de novo. E agora eu vou entrar numa etapa de mostrar os frames dos meus projetos. Ótimo. Que eu acho que a galera ainda fica perdida, assim. Se você não entrar no Vimeo, você não sabe o que eu dirigi. E pouca gente entra em Vimeo, porque o Vimeo também já dá um mais complexo. E é um portfólio, né? O Instagram é legal porque é um portfólio. Não, exatamente. Esse ano, gente, tô super disponível em participar das coisas. Eu falei, esse ano 2025 é o quê? Vou ter que pensar em muitos looks, vou ter que pensar em muitas maquiagens. Porque eu acho que é importante a gente acessar, falar. Chega mensagens para mim, eu vi tal vídeo teu, eu quero me tornar diretora por isso. Eu acho que a gente ajudar a construir sonhos, porque... não dá para você sonhar com coisas que você não sabe que existe. Acho que esse é o principal ponto. E, às vezes, só existe quando a pessoa certa conquista. Eu preciso realmente ter saber que uma mulher preta aconteceu para eu, adolescente ou jovem preta, acreditar que é possível, sabe? Tem até aquele meme, né? Eu não sabia que eu precisava ver tal coisa até ver tal coisa. Exato. Isso, né? E a internet está aí. Falei, não, gente, eu vou... Tanto é que eu fiz um videozinho mostrando o look, eu indo, me preparando ali para falar com a Thaís e tal. Falei, não, vou estar mais influencer. Isso. Mas é difícil, eu entendo. Ai, Thaís. Eu também tenho uma dificuldade, porque às vezes eu esqueço. A gente tá aqui, tá vivendo, daí né? Esquece. Tá vivendo, exatamente.
Mas acho que é importante. Eu acho também, muito. E aí a ideia é também contratar uma RP, daqui a pouco eu vou estar entrevistando pessoas. Além de ter... Se você encontrar alguém, indica pra mim, porque eu também tô procurando e eu acho muito difícil encontrar um RP. É difícil, Não né? é? Eu vou pedir ajuda do Mamá pra isso também, porque é isso, assim, eu sinto que aquilo que eu reclamo às vezes dos executivos que cuidam de mim, é o trabalho de RP que eles não vão fazer. Isso, é outra coisa, é outro profissional. É, uma outra expectativa. Eu acho também. E eu acho que cada vez mais a gente está precisando, se a gente se coloca nesse lugar de apresentadora, de diretora, a gente está se tornando naturalmente figuras públicas, Sim. muito por conta da internet. Sim. Porque antigamente, para você se tornar uma figura pública, você tinha que acontecer na TV. Exatamente. Não é mais assim hoje em dia. E eu acho que é importante a gente estar estruturando o que a gente está fazendo dentro desse lugar também. Porque eu já trabalhei com assessores de imprensa para projetos, mas que também eu percebi que não é o trabalho do assessor de imprensa, é o RP mesmo. Um RP. Eu conheci as RP pretas. Eu acho que eu já vi. Eu conheci numa palestra, eu tava dando uma palestra, ela tava dando outra. E foi a palestra dela, pra você ver, foi a palestra dela que eu virei e falei, olha eu precisava ter ouvido isso. Nunca pensei. E às vezes a gente tá tão ali, que nem você falou, que para, gatinha, estrutura sua carreira, estrutura seu ano, estrutura suas metas. Esse ano eu tenho metas muito grandiosas, assim. Tanto dentro da publicidade, do entretenimento e da minha vida pessoal também. Que eu falei, vida pessoal também. Eu quero amar de novo, por exemplo. Eu quero ter um relacionamento amoroso legal. E tem uma outra que eu quero subir o Monte Roraima no final do ano. Uma amiga subiu no final do ano passado. E aí? Ela curtiu? Ela amou, porque ela é super assim da trilha, mas ela falou que foi o mais difícil que ela já subiu. Então, eu vou me preparar o ano inteiro. Isso, se prepara. Porque aí ela pegou chuva, tal, mas ela amou. Nossa, se você quiser eu coloco vocês em contato. Fechou, também. Quero ouvir essa experiência. Porque é isso, eu falo para os meus colegas também, que dentro desse processo todo de trabalho, carreira, a gente não pode esquecer da nossa vida pessoal, assim. Nossa, muito. E é muito frustrante. Eu já fui muito bem sucedida profissionalmente e a vida pessoal tá horrível. E aí você não consegue viver a plenitude. Então, o equilíbrio realmente é importante. Nossa, eu virei e falei para um amigo meu, a gente que trabalha ali, eu falo que é uma jarra de suco azeda e a gente põe açúcar, né? A gente mexe a jarra do suco do capitalismo, sendo diretor de publicidade. É verdade. A gente tá deixando mais saboroso esse suco para você tomar. Então, eu falo, a gente tem que estar mais em equilíbrio ainda. Então, toda vez que eu faço alguma coisa que é voltada para mim, eu sinto que eu tô vencendo o capitalismo. Então, se eu paro hoje e venho aqui falar com a Thaís, ou se eu paro o meu dia para ligar pro meu pai e falar 1 hora no telefone com meu pai, eu posso não ter aprovado o projeto no final daquele dia, mas eu falei com meu pai. E, sabe? Tipo, então, tem essas coisinhas que eu tento ir equilibrando, cuidar da espiritualidade, cuidar do físico. Pô, tudo deu errado, mas eu consegui dar uma corridinha. Me alimentar bem. Me alimentar bem, gente. Se alimentar aqui em São Paulo é coisa de luxo, assim. É luxo, tipo, você conseguir fazer todas as refeições. Pra mim não é mais luxo, pra mim se tornou uma prioridade. Eu fiquei 2 anos com problema de refluxo. Nossa. Quando eu comecei a publicidade por isso. Não conseguia comer de tão nervosa que eu ficava. E agora, desde 2024... Não, gente... Das 9 até as 9h30, eu vou tomar meu café da manhã. Ninguém vai morrer dentro desse intervalo. É isso que... Daqui a pouco, eu vou almoçar. E eu vou cozinhar a minha comida. Então, eu preciso de 12h até as 2h para fazer minha comida, comer, descansar. E às 2h você vai ter tudo de mim. Eu tenho uma amiga que ela tem uma agência de publicidade e ela fala que tem alguns clientes que pedem, sei lá, alguma coisa, sexta-feira, 6h da tarde. Daí, os funcionários dela falam, porque a gente precisa fazer dela. Ela fala assim, não, a gente vai entregar na segunda-feira. A gente não fez medicina, ninguém vai morrer. Exatamente. E eu falo isso, gente, já fiz enfermagem. Exato. Eu saí de lá justamente porque eu não queria essa correria. Você ainda teve essa experiência, né? Então, é muito real isso. E eu acho que aí vem de novo
do lugar de liderança, do lugar de poder legítimo, hierárquico, você pode pontuar, não. E aí eu ainda sou criativa. A lei, né? Ai, gente, se eu não almoçar, eu não consigo criar nada. Desculpa. Isso mesmo. Se eu não comer direito, se eu não... E quando eu vou negociar meu salário também, se eu não tiver meu plano de saúde, se eu não tiver morando numa casa segura, se... Eu não vou criar nada direito, sabe? E é muito verdade mesmo, porque senão você vai ter outras preocupações que você poderia estar criando se não tivesse essas preocupações. E aí eu falo, e aí eu tô concorrendo com aquele diretor homem, branco, rico. Isso, que ele não tem essas acabou de dar um preocupações. tibum na piscina para poder começar a escrever sobre o que ele vai falar. É injusto. Então, toda essa estrutura que tem por trás, eu tenho que ter. E eu tenho que me dar, e eu tenho que me valorizar para conseguir. Então, hoje é tipo, você está disposto a arcar com que é ter Ana Batista dentro do seu negócio? Isso quer dizer muita coisa. Vamos conversar, vamos ganhar dinheiro juntos, sabe? Isso. E todo mundo ganhar, a sociedade também vai ganhar. E minha equipe saudável também. A galera tendo... Ai, Ana... É porque... E eu sou assim, eu não gosto de estourar a hora em set. Eu não gosto que ninguém não almoce no meu set. Eu sou super chata com isso. Eu falo, não, gente, vai todo mundo pra casa no horário hoje. Mas e aí o filme, não sei o quê? Eu junto 2 cenas. Eu derrubo alguma cena extra que não tá contando nada. Fiquem tranquilos. Ninguém vai sair daqui depois de 20 horas. Eu já fiz set de 35 horas com diretores super renomados, sabe? Como assistente. Eu falei assim, poxa, eu nem sabia que eu ia ficar 35 horas aqui. Vocês poderiam ter me avisado, pelo menos, para eu trazer uma calcinha extra. Exatamente. Entendeu? E fiquei doente nesse set, por exemplo. Porque a gente também estava gravando embaixo de chuva. E aí eu ainda... Embaixo de chuva, sem dormir. Sem dormir. E virando. E produtor enorme, com diretor super conceituado. Então, eu acho que eu tento fazer isso. Eu volto sempre para esse lugar, assim... É muito difícil, porque eu acho que ser diretora mexe muito com o nosso ego também, mexe com vários lugares que eu até então ontem fui escrever sobre mim para vocês terem acesso. E eu, que esquisito falar sobre nós mesmas, mas faz parte. E depois que você escreve, você fala, nossa, realmente eu fiz tudo isso, não é? Sim, e isso cai assim... Porque eu sou um pouco também do... Às vezes eu quase não vivo a consequência. Ai, ganhou, já tô próximo, já tô negociando o próximo, já tô pensando no próximo. Não, tem que celebrar. Tem que celebrar, né? Tem que saber celebrar as conquistas. Tanto que tem uma paradinha que eu comecei a fazer como ritual. Toda vez que eu fecho um contrato ou algum projeto, eu estouro um espumante. Ai, é isso. Pra dar essa sensação de, tipo, a gente conseguiu, gente. Pra porque não naturalizar. Esforço, né? Não naturalizar. A partir do momento que a gente naturaliza nossas conquistas, né? A gente vai deixando de entender o que tá conquistando. Mas cada vez mais eu olho e falo, cara, eu tenho orgulho já da minha trajetória. Eu brinco, falo, posso parar aqui, já fiz a minha contribuição, posso voltar para o Amazonas e ficar lá no meio da floresta fazendo as coisas que eu gosto de fazer. Mas não, eu acho que tem muito caminho pela frente. Tem muito. Mas também dá para equilibrar, né? Você pode passar um tempo lá. Eu não quero subir lá no monte. Exato. Eu não abro mão, eu não abro mão. Vou para o litoral norte aqui de São Paulo também, já que Amazonas é longe. Um pouquinho longe. Eu vou sempre para Ubatuba. Eu chamo Ubatuba do meu 3º lugar no mundo. Ai, que então, demais. Tem o Amazonas que eu venho, tem São Paulo que eu vivo, que eu também aprendi a ter um certo afeto. Minha mãe fala, não dá para ser ingrata, não dá para cuspir no prato que você tá comendo, sabe? E antes eu era um pouco xenofóbica com São Paulo e ficava falando mal de São Paulo para pessoas de São Paulo. E eu me reeduquei quanto a isso, porque eu falo, nossa, gente, tipo... Assim como eu tenho um apego pelo lugar de onde eu venho, essas pessoas também têm um apego pelo lugar de onde elas têm. Não precisa toda hora eu falar que eu tô apanhando. Tem trânsito. Que tem trânsito, que tem prédio sendo construído em cima de prédio. Mas que tem toda uma vivência aqui e me possibilitou conquistar coisas muito incríveis. Eu me sinto muito respeitada dentro de São Paulo, dentro do que eu trabalho e faço. E isso, eu acho que 20 milhões de pessoas é uma coisa incrível. Você conseguir se destacar dentro dessa área. E o desafio foi grande, mas eu tô gostando de vivê-lo, assim. Tanto que quando eu vou para fora ou que eu tô fora de São Paulo, passo um tempinho,
eu quero voltar para casa. E esse voltar para casa tem se tornado aqui, sabe? Que lindo. Eu amo. Eu te falei, eu sou de São Paulo e eu me sinto muito feliz quando eu vejo pessoas de outros lugares falando que gostam de São Paulo, apesar de todos os problemas que a gente sabe que tem. Eu falo, nossa, que legal, que bom. Eu fico muito feliz. Principalmente pelas pessoas, assim, né? Que o pessoal fala, gosto muito, Paulista é muito legal, não sei o que. Eu falo, que bom. Eu amo. Eu amo Rio de Janeiro. Amo Rio. Eu amo a paisagem do Rio. Eu amo algumas pessoas cariocas, mas, tipo assim, entre trabalhar em São Paulo e no Rio, eu prefiro trabalhar em São Paulo, por exemplo. Sim, sete paulista. Tá. Eu me sinto muito mais respeitada. Tipo, eu tenho que convencer bem menos que eu sou a diretora, sabe? Gente. Quando eu tô num set com a galera de lá, tipo, eu tenho que ser muito mais braba, eu tenho que falar muito mais alto, eu tenho até que demitir se precisar pra poder... Eu não sei, vamos ver, talvez eu passe um tempo lá no Rio, né, como eu te falei. Mas o que eu percebo, que eu tenho ido bastante pro Rio, é que esse é o jeito deles se comunicarem. Ei, meu irmão! Não, você não, sabe, tudo os negócios meio... No Amazonas também é assim, mas tem uma coisa que é o trabalho, sabe? Tipo, por exemplo... gente, eu vou precisar que monte em 5 minutos isso aqui e tal. Como que tá? Eu perguntar para uma equipe... Mas eu acho que também as equipes daqui já me conhecem. Quando eu vou filmar lá, a galera nem sabe que eu sou diretora. E eu, assim, eu gosto de chegar quietinha no meu set. Tá. A galera geralmente na minha, pego lá meu chazinho, que eu tomo chá, fico parada e fico observando o comportamento de todo mundo. E aí, às vezes, eu falo, vou ter dificuldade com aquela pessoa, eu vou ter dificuldade com essa pessoa. Olha, observadora. Aí começa o trabalho. E aí eu escuto elas, e eu sou muito exigente. Eu sou muito exigente. Não tá legal essa luz, vamos afinar assim de novo, e nananã, mais 5 minutos, porque não tá legal. E aí eu escuto a galera reclamar, porque tem muito mais resistência em ser mandado por uma diretora como eu. Gente. O rolê do machismo mesmo, Total. sabe? Porque às vezes eu tô com uma equipe majoritariamente, naturalmente preta no Rio. Não é nem que eu montei. As pessoas lá, eu acho que tem mais gente preta no audiovisual do que aqui em São Paulo. Tem uma formação mais antiga também lá no Rio, né? Exato, E aí... é mais difícil. Aqui em São Paulo, eu sinto que é tipo, gente, eu vou precisar de 5 minutos. Sim, chefe. Não. E é sim, chefe, vai. É isso, tá acontecendo. Eu não tenho que me tornar quem eu não gosto pra poder ser respeitada, né? Entendi. E aqui também é isso. As equipes se circulam muito, elas sabem quem são os diretores. E lá fica uma coisa mais do cinema mesmo, mais da TV. Lá eu percebo que tem muita panela. E aí fazer publicidade com uma equipe de TV... outra coisa, né? Eu quero a morte, assim. Porque publicidade é rapidez. Você tem muita grana, né? O projeto envolvida. tem R$1 milhão. Você tá com... Quanto que custa cada hora daquele set? Cada minuto. Quando você vê o plano de filmagem, que é como a gente vai filmar durante o dia, tá quebrado. A atriz tem 5 minutos para trocar tal coisa. Meu Deus. Tem 10 minutos. Então, cada tempo conta, assim. E dentro do que eu gosto, que é isso, ser uma diretora de narrativa visual... Tem que filmar muito. Então, não posso. Eu fico 100% focada lá. E o que tá acontecendo? O que foi? O que é? E aí, quanto tempo? Tipo, não é para me preocupar com o tempo, que eu tenho minha assistente de direção. Mas não tem como, né? Não tem como. Então, por quê? Quem não quer fazer? Mas é legal. Eu acho que isso vem muito do cuidado que a gente estava falando no começo, né? É o cuidado que você tem com todos. Eu tenho uma assinatura, Thaís, aí dentro daquele documento que eu estava te explicando, que é o tratamento. Aí, no final, você faz um obrigado por ter deixado eu fazer isso aqui. É quase isso, assim. Obrigada por deixar eu fazer sua campanha. Minha assinatura é com carinho, Hanna Batista. E eu falo assim que tudo que eu faço tem o meu carinho, tem a minha atenção. E quando não tem, eu não faço. Aí, voltando naquela pergunta de aceitar ou não roteiro, eu falo não vou fazer com carinho. Não quero, gente. Se eu puder recusar, vocês acham? E aí, a gente sempre... Quanto que tem de orçamento? Com quem que eu tô concorrendo? Quem é a concorrência? Eu tô concorrendo com uma produtora que consegue fazer por metade. A gente nem vai fazer. Sabe? Claro. Porque nossa, é um trabalho. É sobre que você orçamento. vai Exato. investir. Com pessoas, com tempo. Eu tenho que chamar uma pesquisadora, eu tenho que chamar uma designer, eu tenho que chamar uma pessoa que escreve texto. Eu faço meu texto, mas geralmente é uma equipezinha, né?
Eu faço tudo hoje com a minha assistente. Tipo, por isso que eu negociei. Eu ótimo. falo, gente, me dê a minha assistente, que vocês não vão precisar contratar outras pessoas, a não ser que seja um trabalho absurdo. Claro. Mas nós duas conseguimos levantar um tratamento em 3 dias, É como tranquilamente. se fosse uma dupla. É, Né? uma dupla. Que Contando que legal. ela não quer dirigir, né? Gabriela, um beijo. Ah, Não quer dirigir a Gabs, mas somos uma dupla criativa. tá. Funciona super bem. Mas é isso, assim, eu me dedico muito. E sempre foi assim, Thaís, em qualquer coisa, porque a gente já tá ali fazendo. Vamos Colocando fazer energia. o melhor que a gente Vamos puder. dar o né? melhor. Eu não frito um ovo se eu não tiver afim, Ótimo. sabe? Não, Uhum. não é não também. Não é não. Nossa, clássico. E tem dado certo. Que Tem bom. sido um movimento bom. Hanna, a gente já chegou aqui ao final. Eva. E eu tô muito feliz de ter estreado 2025 com você. Essa conversa tão gostosa. Me inspirou muito para várias metas e objetivos desse ano também. Acho que a gente está muito alinhado, assim, com metas e objetivos, né? A gente tem que marcar um café no final do Sim, ano para pra conversar. falar, e aí, quais foram Metade as do ano e final do transformações? ano. E eu amei. Nossa, obrigada pela conversa, pela generosidade, pelos ensinamentos. E deixa aqui suas redes sociais, também algum recado que você quiser deixar, fica à vontade. Deixa, se você quiser falar para a câmera. Quantas câmeras? Muitas Tô câmeras. me sentindo no Big Brother. Sonho da minha mãe eu entrar no Big Brother, Thaís. Ué, por que não? Eu falo pra ela quando... mãe, eu não sei, 24 horas de Hanna pode ser muita coisa. Até pra senhora. Mas, eu gostaria de agradecer também pela conexão ano passado e ela ter se estendido por esse ano, pelo convite. Me sinto muito honrada, me sinto muito valorizada também. Tô feliz que é o primeiro de muitos que eu tô disposta a participar esse ano também, que nem eu te falei. Já começou, total. Presentão de aniversário antecipado, aniversário sim. chegando. E, quero mandar um abraço para todas as pessoas da minha cidade, de Humaitá, Amazonas, meus beiradeirozinhos, minhas beiradeirazinhas. Para minha família também, para minha irmã, que está lá em Harvard, sua cabeçuda, muito orgulho. Quero dizer também para todo mundo que, de alguma forma, se sinta representado através da minha história. Dizer que o meu @ é Hanna_Batista. Se quiser trocar um papo, eu sempre estou ali disponível para trocar ideia, para inspirar, para jogar a pessoa para cima, para fazer acontecer. E falar para vocês sempre focarem em experimentar o máximo da capacidade de vocês. Eu sei que é muito desafiador. Esse ano eu falei, eu acho que eu cheguei até aqui. Até 2025, até os meus... Vou fazer 31 anos, dando 50% da minha capacidade. E eu consegui chegar até aqui. E esse ano é o ano que eu vou me desafiar a pegar mais 20%. Então, eu vou tentar chegar nos 70%. E dá muito medo, porque quanto mais a gente coloca energia, a gente sabe que as coisas acontecem. E, às vezes, é isso que paralisa a gente. O medo de coisas acontecerem, mesmo sendo coisas incríveis. E isso assusta. Só que conta com as pessoas. Eu acho que nenhum ser humano é sozinho, nenhum homem, nenhuma mulher é uma ilha. E a gente está aqui para viver em comunidade. Procure os seus, procura quem te fortalece, seja na espiritualidade, nas relações, na alimentação. E vá atrás do seu axé, do seu potencial, porque eu acho que cada pessoa tem. E brilhe da sua forma, da sua maneira, porque o mundo merece nosso brilho. Sim, né, Thaís? amei nossa conexão. Obrigada, lindona. Obrigada a E você. obrigada por ver talento e potência em mim também. Vejo Nossa, mesmo mas em você. gente, totalmente. Todo mundo aqui viu. Conta comigo, sempre, tá? Você também. Fechado. Muito. E, gente, realmente, Hanna, ícone acessível, tá? Então, pode entrar em contato com ela. É verdade. Hanna_Batista, pode adicionar. A gente também é super acessível. A gente também tá nas redes sociais, asminasgerais.xyz. Eu também, Thaís Polimene. Pode conversar comigo. Adoro também conversar, fazer conexões. E muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Berê. Valeu, gente. Beijo. As Minas Gerais.